Hoje eu quero passar para vocês uma ferramenta muito legal, muito simples, para você exercitar a cura e o aumento da sua autoestima. É um exercício muito prático, extremamente simples, que eu tenho certeza que você vai ter aí em casa o objeto para poder fazer ele todos os dias ou quando você sentir necessidade. E além disso, eu quero explicar um pouco para vocês em relação a o que pode, na verdade, afetar também a questão da autoestima, porque muitas vezes a gente só parar para fazer um exercício, como a gente vê muitas vezes, né, aqui na internet, eu não acredito que seja o único caminho, né? Eu acredito que é um processo conjunto onde você pode usar de ferramentas, de técnicas para melhorar, para curar, para transformar algo em você, mas é fundamental que para esse processo dar certo, você também analise um pouco, você olhe para a origem das questões que estão afetando a sua autoestima. O meu nome é Adriele, eu estou como mensageira da Nova Era aqui nesse canal. Se você quer ouvir um pouco mais de reflexões, pensamentos ligados com essa parte de espiritualidade, de comportamento, informações relevantes e interessantes para te ajudar no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, ou se você gosta só de bater um papo, fica por aqui, que as nossas conversas nesse momento estão sendo quase um formato de podcast, para que eu possa trazer com uma certa constância para vocês esses áudios, essas conversas. E vai ser muito bom ter você por aqui. Compartilha também os vídeos e o canal com pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessas informações. E se inscreve aqui no canal. Bom, então hoje trazendo aqui para vocês uma ferramenta muito simples. Vai ser um vídeo um pouquinho mais direto, porque é muito tranquilo de explicar, na verdade, a ferramenta. Mas você vai ver o quão poderosa ela é e quanto ela pode auxiliar você na questão de não só de autoestima, mas de autoconfiança, de se conhecer um pouco melhor, de começar a entender ali algumas travas, algumas crenças que você tem sobre você e que talvez você antes não percebia. Hoje, se eu te pedir para ir na frente do espelho, por exemplo, e você dizer para você mesma, eu te amo, né? Ou eu me amo, que seja, mas a gente, né, gosta de trazer como se você estivesse falando com você. Então, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é merecedora, você é autoconfiante. Se você fizer esse exercício agora, parar esse vídeo agora e for na frente do espelho, ou pegar um espelho na mão e fizer isso, qual o sentimento que surge em você? É um sentimento confortável? É um sentimento incômodo? É um sentimento de como se não fosse você? Ou é um sentimento que você se sente bem? Vem uma sensação de que realmente é uma realidade isso que você está falando? Que você realmente sente isso por você? E aqui a gente traz muitas questões, né? Não indo para o campo da psicologia em si, porque realmente não é a minha área, mas a gente pode analisar aqui e refletir um pouquinho em relação aos sentimentos que podem surgir para você quando você faz esse exercício. E falo isso com propriedade porque eu pratico esse exercício e já passei por vários estágios dele, né? Alguns anos atrás, quando eu tentei fazer ele, vi que era uma técnica interessante realmente para essa parte. Tentei, não consegui direito, me senti extremamente incomodada, parecia que era um exercício que não era para mim, sabe? E teve um outro dia que eu tentei fazer e acabei chorando, né? Isso me trouxe um outro viés desse exercício, dessa prática. Então você vai ver que é um exercício que se você fizer isso hoje, na frente do espelho, isso pode te trazer muitos sentimentos. Mas esses sentimentos, eles são muito reveladores sobre coisas que você acredita sobre você, sobre sentimentos que você tem em relação a você hoje, ou talvez coisas que você já tenha passado, e o quão conectada ou desconectada você tá de si mesma, né? De se sentir bem consigo, de realmente sentir que você é você, de que você tá ancorada no momento presente. Então, eu sugiro que você escute até o final esse áudio. Eu vou trazer algumas outras dicas também em relação aos sentimentos que surgem, mas o exercício em si, ele é esse, né? É um exercício muito simples, onde eu sugiro que você, se você não tem esse costume e é algo que no começo talvez gere um incômodo, eu sugiro que você faça com uma certa frequência, sabe? Uma vez por dia, pegar um espelho. Você pode tanto fazer num espelho que você tem em casa, mas eu sugiro que você tenha o seu espelho. Então você pode comprar um espelhinho pequeno, sabe? Que você pode segurar nas mãos. E aí você segura e você se olha. E você fala ali pelo menos umas 20 frases, né? Umas 20 vezes você pode falar: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou autoconfiante, eu tenho amor próprio, eu me amo, né? Eu sou abençoada. Então você vai falando ali várias frases, pode usar esse termo do eu sou, que é um termo muito forte espiritualmente falando, e ele vai conectando mais essas frases que você traz.
E não desista, né? Se no começo aquilo te incomoda, faça, mesmo que de forma mecânica, né? Faça isso. E com o tempo você vai ver que alguns sentimentos vão se dissolvendo, a prática vai te trazendo resultados maravilhosos no dia a dia, ao longo do dia mesmo que você faz, mesmo que seja algo inconsciente, né? Porque às vezes a gente faz um exercício, a gente espera que na hora ali, né, já dê um resultado, ou que, nossa, transforme a nossa vida. A gente tem que parar de ter essa crença, né, de que as coisas acontecem do dia pra noite. Você não está onde você está e tem as crenças e os traumas ou as questões que você tem do dia pra noite, né? Nada disso foi necessariamente do dia pra noite, foi uma construção de anos ali para que coisas se enraizassem em você. E então você não vai, né? Não, as coisas não vão acontecer do dia pra noite. Que bom se acontecerem, mas você precisa ter mais constância, você precisa se dedicar. O processo de autoconhecimento, de autocura, ele não acontece necessariamente do dia pra noite, mas a gente tem que ter mais autorresponsabilidade e entender que não adianta vir aqui no YouTube e fazer uma vez um exercício e esperar que, nossa, isso salve sua vida, porque nem sempre é assim, né? Assim, existem casos, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de constância, a gente precisa se dedicar, a gente precisa acreditar em primeiro lugar. Então eu sugiro que você faça esse exercício aí por alguns dias, compre um espelhinho pra você que você ache bonito, sabe? Aquele um espelho que você gosta, que você acha bonito, de uma cor que você acha legal, e deixe aí guardado no seu armário. Todos os dias lembre-se, né, como escovar o dente, como tomar banho. Faça esse exercício que com certeza vai influenciar demais, não só na sua autoestima, na sua autoconfiança, mas em outros aspectos emocionais, espirituais, enfim, coisas que muitas vezes a gente nem tem conhecimento. E mesmo se você tem uma autoestima boa, é um ótimo exercício para você trabalhar outras questões que talvez estejam aí escondidas no inconsciente e você ainda não acessou, né? Então isso é muito, muito legal. E a última dica que eu queria dar sobre esse exercício foi o que eu falei. O exercício ele pode trazer algumas questões, como por exemplo um choro, ou ele pode fazer com que você se sinta desconectada ali, né? Como se você olhasse e pensasse, nossa, mas eu não tô sentindo que sou eu, né? Eu tô bem desconectada de mim. Ou você de repente se sente desconfortável, ou você de repente não sente isso que você tá falando pra você, você sente outras coisas, né? E aí você vai pensando nessas coisas conforme você vai fazendo exercício. Então, eu não vou falar aqui dar exemplos, porque a gente acaba condicionando um pouco, né, a mente. Então, talvez, se eu falar muitos exemplos aqui, quando você for fazer, você acabe inconscientemente gravando isso e pode ser que não tenha nada a ver, né? Mas sinta quando você estiver fazendo esse exercício, né? Pare por uns 5 minutos ali que seja e sinta o que esse exercício te traz, né? Vai anotando os sentimentos, vai anotando as sensações, as emoções, as lembranças que isso te traz. E às vezes fisicamente, né, como eu falei, pode ter alguma sensação física, alguma sensação mais emocional. Então vai entendendo o que esse exercício te traz, para que você também possa levar, se você já faz uma terapia, né, por exemplo, você pode anotar e levar esses sentimentos que você tem, porque realmente é um exercício que é capaz de desbloquear, né, de deixar mais visível coisas que estão ali no seu inconsciente. Então, tome esse exercício como não só uma prática de melhora, né, do seu amor próprio, da sua autoconfiança, mas uma prática que pode te revelar muitas coisas no seu ser, né? E uma das práticas que eu gosto muito, caso você não faça uma terapia ou caso você não faça um acompanhamento psicológico, seria o Ho'oponopono, né? Uma ferramenta de limpeza emocional que tem uma profundidade muito maior do que essa explicação que eu acabei de dar. Mas basicamente, você já deve ter ouvido falar na frase: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? E aí você pode aplicar esse exercício, pesquisar um pouco mais sobre essa prática mesmo, porque é uma ferramenta muito útil também. E aí, dentro desses sentimentos que surgirem, de repente, nesse exercício, você pode aplicar a ferramenta do Ho'oponopono. Você pode colocar o seu nome, né, como uma intenção. Então, por exemplo, Driele, eu sinto muito por essa raiva, de repente, né, eu olhei ali, puxa, eu senti uma raiva, não gostei, né, do que eu vi. Então, Driele, eu sinto muito por essa raiva que eu sinto, que eu compartilho com você, né, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você vai repetindo esse mantra. É um mantra que tem né, pra quem acredita, pra quem usa ferramentas mais ligadas com a espiritualidade. É uma ferramenta muito legal pra fazer uma limpeza de memórias que a gente compartilha com a gente, que a gente compartilha com pessoas, situações e coisas que muitas vezes a gente não vai chegar na origem daquilo, né? Mas é uma ferramenta que pode te auxiliar caso você não tenha um auxílio terapêutico para levar esses sentimentos, de repente, que surgem
nesse exercício que eu passei, tá? Então, fica aqui essa dica, eu espero que você goste desse exercício. Se você já fez ou se você já teve uma experiência com esse tipo de exercício, deixa aqui o seu comentário. Sempre é importante saber como foi pra você experienciar uma técnica, uma prática. Para algumas pessoas é muito bom, para outras pessoas às vezes não conecta tanto, né? Então é interessante a gente surfar aí um pouco por algumas possibilidades para entender o que o nosso ser se conecta mais também e o que funciona mais para nós. Mas eu tenho certeza que esse é um exercício que, mesmo que no começo seja difícil, como eu falei, seja desafiador, se você sentir e fazer, né, por alguns dias, eu tenho certeza que mesmo você ali não tendo, de repente, uma emoção, né, ou algo mais claro ali, que pareça que o exercício te sensibilizou de alguma forma, eu tenho certeza que só essa repetição de frases mesmo que você fizer, olhando pra você, com certeza já vai te trazer grandes benefícios no seu inconsciente, no seu emocional, na sua espiritualidade, na forma de você lidar com você mesma e principalmente na sua autoimagem, na forma como você se vê. Eu espero que seja uma técnica útil. Como eu falei, deixa aqui a sua experiência, o seu comentário, se você quiser fazer uma troca com a gente. É sempre bom para outras pessoas também. E então, é isso. Deixo aqui para vocês essa reflexão hoje e até o próximo áudio. Que Deus abençoe a sua jornada.